irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus, por essa oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a Michelle. A Michelle é uma querida, é um potinho desse tamanhozinho, né? Que a gente olha e dá vontade de pôr no bolso. Mas é igual aqueles perfumes que na hora que você destampa, sai aquele aroma suave do Senhor. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoar o seu ministério, porque a gente sabe que lidar com mulher é difícil, né? A mulher sabe o tanto que é difícil lidar com a gente. Lidar com um monte de mulher é mais difícil ainda. E pode sentar. E quando a Michelle me fez o convite, às vezes a gente acha que a gente vai ser ajudado por pessoas que nos conhecem, que convivem com a gente, e aí você recebe o convite de uma pessoa que você nem estava esperando, nem imaginando. E Deus faz assim, Ele coloca pessoas no nosso caminho para a gente poder crescer, para a gente poder fazer a obra dele. E aí a Michelle me fez o convite, acho que tem mais de um mês, né? Aí eu tô assim, gente, que palavra que eu vou levar? Ela tá assim, o tema é curadas para curar. Aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? E quanto mais eu pensava, menos eu sabia o que eu ia falar. E aí quem tá lá no grupo das preciosas sabe que tem o jejum, né? De terça para quarta. E eu tava fazendo um jejum segunda, terça e quarta em relação à palavra. E aí coincidiu. Eu tô assim, gente, mas eu já tô fazendo um jejum, vou fazer um outro jejum junto, aquele monte de coisa. E a gente começa a entender que tem hora que a gente tá fazendo algo. E aí Deus quer você de uma forma, e Ele vai colocar uma pessoa para te mostrar que é para você continuar daquela forma. Quantas coisas que vão nos acontecendo e a gente não entende, né? Na hora que a Michelle falou que para convidar os pequenos, aí eu dei um risinho assim, que eu tô assim, gente, eu não sou pequena. Sabe quando você se imagina menor do que... O pequeno ainda é grande? Na hora que ela falou assim, chama os pequenos, eu pensando, mas pequeno ainda tá grande para mim. Porque a gente sabe de onde a gente vem, a gente sabe aonde a gente está. E quando você entende para onde você vai, aí que a ficha cai mais ainda, né? Então não é nem pequeno, é o pequeno do pequeno do pequeno. E aí na hora que ela falou isso, eu tô assim, oh meu Deus, obrigada, porque eu fui considerado pelo menos pequeno. Aqui tem hora que a gente não se sente nada. E em relação a esse negócio de cura, antes de começar na palavra, quiser ir abrindo sua Bíblia em 2 Reis 4. Eu tinha um problema muito grande em relação a título. E eu falava assim, quando eu for no lugar pregar, eu vou falar que eu sou quem? Eu sou a Natália. Aí a pessoa fica esperando, né? Natália, Natália o quê? Natália quem? E toda vez isso ficava dentro de mim. Eu falava, meu Deus, eu preciso ter algum curso, eu preciso ter algum título, eu preciso ter alguma coisa, eu tenho que ter um nome, eu não tenho nada, eu não sou filha de ninguém. Eu não tenho um doutorado, eu não tenho nada. E aí, um belo dia, ano passado, eu preparando uma mensagem para um culto também de mulheres, estava preparando sobre Naamã. Naquele momento eu fui curada de uma coisa que eu não imaginava. Deus, Ele tem um carinho e um cuidado tão grande com a gente, que quando eu fui falar sobre Naamã, eu não vou abrir aqui não para poder não ficar muita coisa. Quando começa, né, a falar sobre Naamã, descreve que ele era chefe do exército, que ele era um homem valoroso, que ele era isso, que ele era aquilo. Só que quando o rei envia Naamã, ele coloca lá, te enviei meu servo. E ali Deus falou comigo, não importa quem você é, importa quem te envia. Glória a Deus! E aí o que importa? Fica chorando, não, senão eu vou chorar. E aí o que importa você ser chefe do exército, você ser grande, você ser valorosa, você ser isso e aquilo se o rei não te enviar? E aí não adianta você ter título, você ter mestrado, ter teologia, porque tem pessoa que tem teologia, mas não tem a revelação. É lógico que a gente também não deve deixar de lado se aprofundar na palavra, que quando a gente começa a estudar, a gente começa a realmente aprender coisas que se a gente só ler, a Bíblia não é para ser lida, né? E ali naquele momento eu falei, meu Deus, eu estou preparando uma mensagem falando lá sobre orgulho, né? Os 7 mergulhos dele, cada mergulho eu fui falando sobre uma coisa e ali eu fui curada de outra que eu não imaginava. E quando a gente é curado, a gente precisa curar outras pessoas.
só que com o entendimento de que não é todo mundo que está disposto a aceitar ser curado. E aí, quando você entende até onde você deve ir, para você não se machucar, é onde você começa a buscar verdadeiramente pessoas que estão feridas, querendo serem tratadas. E aí, para começar a mensagem, eu vou falar sobre a Sunamita, que é 2 Reis 4, no versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Antes de começar, realmente eu queria abrir um parênteses aqui, porque chama muita atenção o que ela decidiu fazer para aquele homem. Quando ela decide construir aquele quarto, ela constrói junto ao muro. Muro quer dizer proteção. Quando você está decidido a construir algo, você precisa saber aonde você vai construir. Quando ela decide construir um quarto em cima da casa dela, se você pegar uma casa que não tem estrutura nenhuma para poder construir em cima, ela vai cair. Uma pessoa ferida jamais vai ter estrutura para poder construir em cima. Ela nunca vai conseguir construir um quarto para abrigar alguém, para poder ajudar alguém. E aí, quando a gente entende que a gente precisa se curar para ajudar o outro, para poder ficar mais forte, a gente começa a buscar essa cura. E ali ela coloca uma cama. Antes disso, ela faz obra de pedreiro, né? Quando você for fazer algo, faça bem feito. Essa obra de pedreiro, ela deixa tão clara que foi alguém que fez. Talvez você não vai ter dinheiro para poder pagar o pedreiro, mas se for fazer, faça com excelência. Hoje, muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus de qualquer forma, de forma relaxada. É para Deus. A gente enxerga as coisas de Deus diferente de trabalho, porque trabalho, no final do mês, você recebe, né? E aí, para Deus, a gente não recebe, não tem salário. E aí, na nossa mentalidade que é terrena, aquilo que eu estou fazendo para Deus, eu não estou sendo recompensado. E aí, hoje a gente vê as pessoas fazendo de qualquer forma. E ela ali deixa bem claro que é obra de pedreiro, algo que foi bem feito, não foi um puxadinho, não foi um pedaço, algo jogado. Foi um quarto bem feito, protegido. E ali ela coloca uma cama. E essa uma cama, ela vai falar sobre o quê? Descanso. Por mais que a gente precise sempre trabalhar, né? Cada vez mais a volta de Jesus se aproxima. E aí, quando a gente entende que trabalhar para o Senhor não é ser uma pessoa atarefada, uma pessoa que fica tapando, igual bombeiro, né? Fica apagando incêndio. A gente precisa do descanso, só que a gente tem que saber como descansar. E tem duas pessoas na Bíblia que vão ensinar pra gente a diferença sobre descanso. Quando Moisés está lá, com os braços erguidos, para que o povo vença vença a batalha, ele senta na rocha. Quando Davi está lá no palácio dele, está lá na casa dele, e aí ele está lá descansando, só que era período dos reis estarem em batalha. Quando você descansa no tempo errado, da forma errada, você acaba se sujeitando ao pecado. Foi quando ele viu Batseba, quando ele mandou trazê-la, quando ele adulterou, depois ele pegou, tentou encobrir, cometeu o assassinato, e aí a gente vê que um pecado, para poder ser encoberto, ele vai ter que ser maior ainda. E aí Moisés descansou posicionado. A gente tem que descansar posicionado na rocha. Descansar em Deus. Não é descansar relaxado, com a baixa guarda, com a guarda baixada. Não é descansar de forma relaxada, porque o inimigo, ele não está nem aí se você é homem de Deus ou não. Se você der brecha, ele vai te atacar. E aí ela coloca ali também uma mesa, que vai falar sobre o quê? Alimento, comunhão. Não tem como você não se alimentar da palavra. É impossível. Como que a gente vai caminhar? Como que a gente vai prosseguir sem alimentar da palavra?
Não tem como conhecer a Deus se a gente não tiver comunhão, não tiver relacionamento. A pessoa que você que é casada mais conhece é quem? É seu marido. Porque você tem relacionamento com ele. Às vezes pode não ser um relacionamento bom, mas não deixa de ser um relacionamento. E aí quando a gente se relaciona com Deus, a gente começa a ter intimidade, começa a ter comunhão, começa a ter aquilo que se a gente não sentar à mesa, a gente não vai ter. Ela coloca também uma cadeira, que é lugar de honra, autoridade. E Deus, Ele honra aqueles que servem. Ele nos dá autoridade para isso. Só que não é qualquer um que vai sentar na cadeira. Porque antes de você sentar na cadeira, você tem que servir. E muita gente quer ficar sentadinho, sendo servido, né? E por último aqui tem um candeeiro, que vai falar sobre luz, revelação, a luz da palavra. E aí a pessoa quer abrir a palavra e já ter a palavra revelada sem ler a palavra, não tem como. E sabe o que é interessante aqui? Eliseu, ele tinha um assistente, né, o Geazi, e ela coloca tudo uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E aqui são duas coisas para a gente aprender. Às vezes Deus vai usar alguém para abençoar você. Amém. Mesmo que tenha pessoas à sua volta, Ele vai trazer para você. E aí não fica querendo colocar pessoas na bênção que Deus deu para você. Porque se Ele quisesse ter colocado outra, Ele teria colocado mais uma mesa, mais uma cama, ou duas cadeiras. E o outro é, quando você for abençoar alguém, peça a Deus direção. Não coloque a mão em lugares ou pessoas que estão recebendo o tratamento de Deus. Ela passou especificamente para Eliseu. E aí a gente quer ajudar pessoas que Deus não quer que a gente ajude. A gente quer fazer por pessoas que Deus está tratando. E aí a gente atrapalha o tratamento de Deus. Meu Deus. E aí, voltando para a Sunamita, quando ela constrói isso é porque ela tem estrutura. Uma casa tem que ter estrutura. Eu moro numa casa que é geminada. Então a minha é embaixo e tem uma em cima. Se a minha casa não tivesse estrutura, ela não iria suportar. E ela é tão reforçada porque se a pessoa de cima quiser construir, ela pode. Quando você entende que a sua estrutura sendo forte, você vai construir em cima de vidas, em cima de relacionamentos. Aleluias. Quantas vidas vão vir através daquilo que você está construindo? Só que para a gente crescer da forma certa, a gente vai precisar de uma coisa: criar raízes. E criar raízes profundas não é algo legal. É doloroso, é difícil, ninguém vê. Se você pegar uma raiz, a raiz é feia, sem aparência, é um trem esquisito, né? Um negocinho lá feio. E aí é diferente do fruto. O fruto todo mundo quer, raiz ninguém quer. O fruto, ele vai alimentar as pessoas. O que raiz vai alimentar? Tirando, né, mandioca, né? Mas raiz alimenta. Só que a gente quer muito nessa ânsia de ter frutos, dar frutos, dar frutos. A gente vai deixando o principal de lado, que é a raiz. E aí lá em Salmos 92, 12, os frutos florescerão como a palmeira, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E aí eu quero trazer esse cedro do Líbano. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me atentar a algumas coisas, sabe? Que eu tenho para mim o seguinte: se Deus colocou, alguma coisa tem. Quando eu vejo citando o nome de alguém, quando eu vejo uma planta diferente, alguma coisa, dá uma pesquisada que você vai encontrar umas coisas assim, sobrenaturais. E o cedro do Líbano, ele é como? Para ele crescer muito, ele não pode estar na sombra, ele tem que estar no sol. E aí, para esse crescimento dele, o potencial todo do crescimento dele é no sol. E a gente precisa desse sol, que é a luz. A luz é quem? É Jesus. E aí a pessoa quer crescer por conta própria. Eu sou responsável pelo meu crescimento. Amém. Eu cresci, eu. E aí, na verdade, ela não está crescendo. Ela pode até crescer, porque muitas pessoas vão pela aparência. Mas aí, quando a gente entende que esse crescimento verdadeiro vem somente através de Jesus, a gente se permite se colocar lá embaixo para que a gente cresça. Através dele. Amém. E sabe o que é interessante? Essa raiz, ela é algo assim, surreal.
para cada 5 centímetros que ela cresce para fora, para dentro da terra ela cresce 1,5 metro. Você consegue ter noção do quanto que você faz na sua intimidade e que as pessoas não veem nada? Enquanto você está lá no seu quarto, você está na sua casa, enquanto você está fazendo, você está lá, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Aí aparece 5 centímetros para fora. E isso são os 3 primeiros anos. Imagina você ficar 3 anos da sua vida sem ninguém ver praticamente nada daquilo que você está plantando. E aí, a partir do 4º ano, ela começa realmente a crescer para cima. E ela pode atingir até 40 metros de altura. Amém. Ela tem raízes tão profundas, por quê? Para ela não cair. Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ser o que for, não cai. E aí, essa profundidade da raiz, vão ter 2 coisas aqui. A raiz, ela vai procurar águas profundas. Aí a gente vai ter que voltar à época da escola aqui, né? Onde tem os lençóis freáticos. Ele é muito profundo. A 500 metros, a 1.000 metros para baixo da terra. E essa raiz, ela começa a crescer para baixo, procurando água profunda. Ela não depende da chuva, pode ficar seco. Ela vai crescendo para baixo até ela achar água. A gente não tem que depender de fatores externos. A gente não tem que depender da ação do homem. A gente não tem que depender do acaso. Aquilo que vem de fora, a gente tem que ir para dentro. Quanto mais para dentro você vai, mais intimidade você tem com o Senhor. Porque é no oceano, lá no profundo, que você mergulha. Né? A gente fica... Eu tenho 36 anos. Eu nasci praticamente na igreja. E aí, eu lembro que tinha coisas que eu fui aprender depois de anos, que eu falava, gente, é uma vergonha. É uma vergonha você ser uma pessoa que tem tantos anos dentro de igreja, de conhecimento, e é um conhecimento raso, é um conhecimento que chega a ser ridículo. Aí, às vezes, uma pessoa que acabou de converter, ela lê um pouco mais do que você e ela já conhece mais. Porque a intimidade com Deus não vai depender do quanto você está com Ele, e sim de como você está com Ele. Não adianta estar com Ele há 36 anos e estar com Ele de qualquer forma. E aí tem alguém que está há 2 e já está lá no meio do oceano. E você está lá com a canelinha molhada. E nada de mergulhar. E aí a outra coisa que ela faz é o seguinte, é a rocha. E lá para o meio, lá para baixo, lá tem rocha. E muitas raízes, quando elas vão chegando na rocha, ela para de crescer. Só que essa não, o cedro do Líbano, ele abraça a rocha. E quanto mais ele vai abraçando, ele vai ficando firme. A gente tem que se abraçar em Jesus. A gente tem que abraçar nessa rocha. O quanto que a gente fica frágil, a gente fica fraco se a gente não está firmado na rocha. Aí vem um vento, um sopro. E aquela árvore que é enorme, só que a raiz é desse tamanho, aí ela cai. E aí imagina quanto tempo você levou para construir para cima e de repente veio desmoronar. Independente da forma que foi o crescimento, todo o crescimento ele vai levar tempo. Meu Deus. Tem até aquele ditado, né, que implanta tamareira, não colhe tâmaras, um negócio assim. Que eu sei porque a planta, essa árvore de tâmaras, ela leva anos. Tipo, se eu plantar... Talvez meu filho, e olhe lá o filho dele que vai colher. Porque ela leva muitos anos para começar a dar fruto. E aí o que você está plantando na vida dos seus filhos que você sabe que você não vai colher? Porque a salvação é individual. Só que enquanto o seu filho não tem entendimento disso, a responsabilidade é sua. E aí a gente fica delegando. É o meu pastor. A sua responsabilidade é ensinar para o seu filho no caminho, não é o caminho. É verdade. Eu não tenho que falar para ele, vai ali na esquina, eu tenho que ir com ele na esquina. Verdade. E quando eu ensino meu filho a ser ovelha, aí sim o pastor vai cuidar dele. Não adianta eu ter um filho e ficar criando um bode. Ele não vai obedecer o pastor, ele não vai ouvir a voz do pastor. E aí aqui está dizendo nos Salmos, né, 92, os justos. Justo, um dos significados é íntegro, que quer dizer inteiro. E uma pessoa ferida jamais vai ser inteira. Não tem como você estar inteira se você estiver ferida. Não tem como. E imagina assim, uma pessoa que foi para a praia, pegou o sol, não passou bronzeador, ficou toda queimada.
E aí você encosta naquela pessoa, ela fala que doeu. Ai, você me machucou. Não, ela já estava machucada. E aí a pessoa ferida age exatamente dessa forma. Não foi você que feriu, mas qualquer pessoa, mesmo se você for abraçar, você vai machucar, porque ela não está curada. E aí pessoas feridas vão ferindo outras pessoas. Tem um exemplo que eu gosto de citar, que foi Noemi. Imagina, ela perdeu o marido e os 2 filhos. A Bíblia não fala se eram filhos maravilhosos, se era um casamento incrível, né? Se o marido fosse ruim, ela estava dando graças a Deus. Mas e se o marido era bom? E aí? E aí ela estava vivendo um luto de marido, um luto de 2 filhos. E ainda assim, mesmo mudando o nome dela para Amarga, né? Mara, ela ajudou Ruth. Tem pessoas que mesmo feridas, elas têm um entendimento que elas não devem ferir o outro, que elas devem ajudar. Glória a Deus. Mas quantas pessoas você acha assim na Bíblia? Quantas pessoas você acha assim à sua volta? A pessoa está ferida, está destruída, mas fala, não, vão lá que eu vou te ajudar. Ah, não, conheço alguém que vai te ajudar, vai resolver. Não, ela vai ferir. Porque ela está ferida, querendo alguém ferido com ela. Né? Se deixar, ela monta um hospital, trazendo um monte de ferida para ficar com ela. E aí a gente tem que entender essa diferença, né? É até engraçado ver a diferença entre a mulher sunamita e a viúva do azeite, porque a viúva do azeite, ela tinha 2 filhos, não tinha um marido e estava pobre. A de Sunem, ela tinha o marido, tinha o dinheiro, mas não tinha o filho. Aí às vezes aquilo que você tem fartura, o outro está faltando, aquilo que você gostaria, o outro tem, aquilo que o outro tem. A gente nunca vai estar na plenitude. Essa plenitude é só quando a gente estiver na eternidade. Amém. Só que as duas aqui, elas souberam fazer algo que a gente não sabe fazer. Quando um problema acontece, você tem que recorrer primeiramente ao Senhor. Só que se você não sabe o que fazer, procure pessoas que são do Senhor. A gente não tem que dar ouvido para a serpente, porque ela faz a gente ser expulsa do paraíso. Ela faz com que a gente perca a intimidade e o relacionamento com Deus. Aí você está com um problema no casamento, vai falar com aquela amiga que está doida para te ver separada, ao invés de te dar um conselho. Aí você vai falar para sua amiga que você está no seu trabalho, que você está tendo problema, ela ao invés de falar, não, você é luz lá dentro, você vai fazer diferença. Ela fala, pede demissão, você não merece isso não. Porque na verdade ela quer que você fique desempregado. É forte o mistério. E aí se você não souber para quem que você pede conselho, você vai se lascar. Meu Deus. A viúva do azeite foi no profeta, ela relatou o problema dela. É aquele negócio, seja uma pessoa direta. Você está com problema, você está com uma ferida, fala o que é. É porque lá atrás aconteceu. Fala o problema para ser resolvido. Ela chegou e falou, aconteceu isso, e aí? Aí ele pega e dá a instrução. E aí também não adianta passar o tratamento para você e você não fazer. Tudo que ele falou, ela fez. Se ela não fizesse, ela e os filhos iam ser, né, eles iam ser vendidos como escravo e ela ia passar fome. Porque a gente sabe que viúva naquela época não podia trabalhar, não tinha como, né, ter recursos. E aí ela vai e faz exatamente aquilo que ele falou. Ela decidiu ser curada. E o interessante é porque o pouco com Deus, aquele resto que sobrou, né? O resto de Deus não quer resto. Nós deixamos resto. Porque o resto de Deus, para poder manter uma mãe com 2 filhos, você acha mesmo que isso é resto? Se você pegar o resto do seu salário de janeiro, para você viver até dezembro, você vai conseguir? O nosso resto é resto. O resto de Deus é um sustento. Glória que é impossível a a gente Deus! Meu Deus, aleluia! E aí a mulher sunamita, quando o profeta, né, quer agradecer o que ela fez, aí ela tem o filho, depois o filho morre, o que ela faz? Ela coloca o filho lá no quarto dele e vai até ele. Saiba quem você deve procurar. Se ela não é curada, porque ela acabou de ver o filho morrendo, se ela não consegue pensar com racionalidade, ela deixa o filho enterrar. Para de enterrar aquilo que Deus te deu. Meu Deus. Porque ela não pediu o filho, foi Deus que deu. E aí o filho morreu, ela vai lá e enterra. E aí são coisas que Deus vai colocando. E aí acontece uma coisinha, a gente fala, morreu, vou enterrar. Morreu, vou enterrar. Não quero saber disso mais. A dor de um luto, eu já passei pelo luto de perder minha avó, meu avô. Eu não sei o que é perder o pai, perder a mãe, perder filho. E a gente sabe que luto, ele é algo muito difícil, porque Deus não nos criou para morrer.
E o luto, ele consegue deixar feridas. Ele consegue deixar marcas. Só que tem um luto que ele é tão forte. Quando você perde uma mãe ou um pai, você fica órfão. Quando você perde um marido ou a esposa, fica viúvo. E quando você perde o filho, você fica o quê? Não tem nome. E aí, como que a gente consegue curar uma mãe que perdeu um filho? Como que a gente consegue curar um pai que perdeu o filho? A gente sabe que, infelizmente, a paternidade é muito desleixada, né? A paternidade, principalmente que a gente, né, aqui no Brasil, a gente sabe que é algo muito relaxado. O número de órfãos que são sem pai e órfãos que têm o pai dentro de casa é muito grande. É muito grande. E esse rombo que a paternidade causa é uma ferida na alma gigantesca. Rejeição. A pessoa tem dificuldade até de chamar Deus de pai. Os meus pais são separados desde os meus 2 anos. E minha mãe sempre falava, Deus é seu pai. Você não pode ter seu pai aqui na terra, mas Deus é seu pai. Chama Deus de pai, é Deus que cuida de você. Então eu não tive essa dificuldade. Mas eu conheço pessoas que falam, eu chamo Jesus, meu amigo, meu isso, mas Deus não é meu pai. Eu não consigo chamar. E aí são feridas que as pessoas vão fazendo na gente. Quantas decisões erradas a gente toma e aí a gente fere uma pessoa porque a gente escolheu errado. Quando Sara decidiu falar para Abraão se deitar com Agar, ela não pensou nas consequências. Aí Deus fala que vai fazer na sua vida, aí tá demorando, aí você vai lá e fala, não, deixa eu ajudar a Deus. E aí toda vez que a gente ajuda, a gente só avacalha. Aquela pequena decisão de Sara, a consequência está até hoje. Até hoje. Não era para ter Ismael. Não era. Se fosse para ter, Deus tinha falado para ele se deitar com Agar. E aí a gente escolhe errado. E aí a nossa escolha impacta nos nossos filhos, impacta no casamento. Sai impactando todo mundo. Sai ferindo todo mundo. Meu Deus. E decidir se curar, você precisa entender que não vai ser dependência só do remédio. Se eu chegar aqui para você e falar, ó, o remédio está aqui, eu vou te dar o remédio. Se você tiver algo do lado de dentro que impede que o remédio faça efeito, você não vai se curar. Eu lembro de uma ex-esposa de um tio meu, que a avó dela na época, diabetes muito severa, né? E aí ela teve que amputar o dedo por causa de uma ferida, passou um tempo, eu não lembro se amputou foi o pé, tem muitos anos, ou a perna, e depois disso ela morreu. Resolveu tratar a ferida? Resolveu cuidar? Não resolveu, porque o problema estava do lado de dentro. E aí, se você não resolve o lado de dentro, que é liberando perdão, pedindo perdão, passando por um processo de libertação, tratando a inveja, quantas coisas, né? Fofoca, mentira, tem um monte de coisa que está do lado de dentro que está impedindo de você ser curado. E aí fica, oh, Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas antes da gente ser abençoado, a gente tem que ser curado. Porque se você está ferido, na hora que Deus te entrega, você não desfruta da bênção. É verdade. Pega uma pessoa que está no hospital e leva ela lá para Dubai. O que ela vai fazer? Nada. Ela não vai desfrutar. E aí você quer viver o sobrenatural de Deus. E Deus vai ter que ficar te carregando, porque você está ferido. Não está se permitindo ser curado para desfrutar a plenitude. Os justos, né? Essa integridade, ser inteiro, não é ser perfeito. Perfeição é só quando a gente estiver com Cristo. Agora, essa integridade, ser inteiro, como que a gente é completo e inteiro? Em Cristo. É quando a gente confessa, né? Tá fazendo um baita frio. Se você ficar 1, 2 dias sem tomar banho, né? Mais ou menos. Agora vai ficando 4, 5, 10 dias sem tomar banho. A gente tem que se limpar todos os dias. Independente se você está se sujando ou não, você tem que se limpar. É forte, meu Deus. Você tem que se limpar. Glória a Deus. Eu lembro daquele versículo que diz... Deu branco, Jesus? Aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia. No momento em que eu mais estava... ok na minha vida espiritual. Eu dançava na igreja, cantava, já tinha pregado, fazia evangelismo, ajudava a limpar a igreja, limpava o altar de um jeito que o pastor fala. Tem mais de 10 anos isso, hein? Ele fala, Natália, até hoje ninguém limpa o altar igual você, porque eu deixava o altar em pecado. O toque serve para alguma coisa. Era de acrílico, o trem ficava assim limpinho.
E aí nessa época, aquele que está de pé, eu achava que eu estava de pé. E a gente não entende a profundidade. Você acha que você está de pé. Ore para você não cair. Eu nunca tinha feito uma oração assim. Vou orar para não cair. Ué, pra quê? E aí foi nesse momento que eu caí. E você não percebe que é de fato uma queda. Porque às vezes vem no tropeço. É forte. Vai devagar. Principalmente se você estiver muito ali fazendo a obra de Deus. Aí que o diabo é sutil mesmo. Eu ainda tinha um problema gigantesco em relação a lidar, né, com essa rejeição da paternidade. Era uma pessoa extremamente carente. Tinha dificuldade de relacionamento. Aí o que o diabo fez? Colocou uma pessoa, um enviado de Satanás mesmo. Porque eu saí da igreja de uma forma assim. E o que ele pôde arrebentar, ele arrebentou. E aí a gente acha, não, eu vou conseguir levar ele para a igreja. Não consigo. Se Deus tiver um propósito, aí ele vai te falar. E ali, hora nenhuma, tinha propósito. E Deus, quando ele quer falar, ele fala. E a gente precisa ter vergonha na cara. Eu fui para uma igreja onde tinha uma pastora, tipo Michelle. E aí eu saí de casa e falei no meu pensamento: Deus, se esse relacionamento não for do Senhor, fala comigo. A gente, quando faz pergunta idiota, né? Professor, 1 mais 1 é 2? Eu já sabia a resposta. Estou eu lá sentada, chega a pastora. Fala, aqui Deus! buscar uma resposta sobre esse relacionamento. Deus está mandando te dizer que não é dele. Aí levei aquele baque. Eu falei: meu Deus, obrigada. Terminei. Passou uma semana, voltei. E aí aquele negócio, quando você se permite ficar brincando com as coisas de Deus, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Resumindo, o que o diabo pôde aprontar, ele aprontou. Eu tive problema com agressão, eu tive um monte de coisa. E aí você tem a oportunidade de voltar bonitinho, mas você quer voltar todo estrupiado, toda machucada, toda ferida. Meu Deus! E Deus recebe. Deus recebe, me recebeu de volta, teve misericórdia. Mas a gente procura feridas que a gente não precisaria ter. Quando a gente fala assim, Deus está me provando, será que é Deus que está te provando? Será que é o diabo que está te tentando? Ou será que é só fruto daquilo que você fez? É só a consequência daquilo que você plantou. É forte, meu Deus. Porque eu plantei aquilo. Chegou uma hora eu colhi. Tem coisa que a gente vai colher, tem coisa que a gente não vai colher, mas você vai pagar para ver o que você vai colher de ruim. A gente tem que saber escolher as sementes que a gente planta. Lá na casa da minha avó, tem um pé de jabuticaba que tem não sei quantos anos, mais de 40 anos, não sei. Eu tenho certeza que a pessoa que plantou, ela nunca conseguiria determinar quantas vezes aquela árvore deu fruto. E ela dá muita jabuticaba. E aí aquele negócio, o que você prefere? Plantar uma semente boa e talvez não colher nada? Ou plantar uma semente ruim e colher horrores de coisas ruins? A gente não sabe o potencial de uma semente. E aí nessa de estar ferida, sai semeando um monte de semente ferida. Ah, não, é porque eu estou machucada. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente enxerga. Será que eu realmente estou ferida a ponto de não conseguir lidar? Ou é orgulho? Ou é arrogância? Ou é soberba? Às vezes eu oro, eu ponho a mão e falo: meu Deus, me livra de mim. Porque é muita coisa que a gente faz. A gente fala e a gente tenta se consertar o tempo todo. E é o tempo todo. Aquilo que você ora em cima é incrível. Você ora, acontece. Deus me dá mais paciência. Nossa, é a semana mais misericórdia. Meu filho parece que ele fala: peraí que eu vou te mostrar como é que tem paciência. E o que ele pode aprontar, ele apronta. E aí o outro vai fazer 1 ano semana que vem, ele entra na onda também. Aí é o teste de paciência completo. Marido, filho, outro filho. Glória a Deus. É. Porque se você quer ser fortalecido em algo, você vai precisar passar por aquilo. Se eu nunca fizer um curso de desenho, como é que eu vou saber se eu sei desenhar? Como é que eu vou me aperfeiçoar? Eu tenho que passar pelos testes. E a pessoa que quer ser curada, ela tem que permitir ser tratada. E ser tratada dói. Às vezes você vai limpar a ferida, vai ter que esfregar, vai ter que lavar, vai doer.
Às vezes o remédio, quem é da época aqui de mertiolate, aquilo, gente, a alma saía do corpo. E a minha digníssima mãe aqui, ela jogava água com sal no meu machucado. Arnica. E para arrematar, ela jogava o sal grosso por cima. Era o toque final. Aquilo ali, eu acho que eu via Jesus e voltava, porque não tinha cabimento, o tanto que aquilo doía. Doía demais. Sarava, na marra. Mas era muito doloroso. E aí, às vezes, o tratamento, igual essa geração de hoje, tem mertiolate que não arde, né? Às vezes, o tratamento de Deus para um vai ser doloroso, para outro não vai. Aí você vai bater pé, porque para mim foi mertiolate assim, para outro não é. E aí, nessa, a ferida vai continuando. Talvez a pessoa que te feriu sem intenção. Talvez ela feriu sem querer. Talvez ela está extremamente arrependida e envergonhada que ela não consegue nem te pedir perdão. Talvez ela fez de propósito, né? Porque punhalada, punhal é punho. Quem que te apunhala é quem está perto. Mesmo que a pessoa esteja longe, para ela te apunhalar, ela vai ter que vir para perto para te apunhalar. E aí parece que quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, quanto mais sentimento a gente tem pela pessoa, pior é. Pior é. Se uma pessoa que você não conhece fala uma coisa, quem é você? Agora, se é alguém próximo, aquilo dali pode de repente até impactar na sua identidade. Eu não sou isso. Meu Deus. Eu sou isso que essa pessoa falou. Não, essa pessoa tem razão. Eu tenho certeza que eu sou isso daí. Aí é onde entra aquelas palavras, né? A pessoa não presta, a pessoa não serve pra nada, a pessoa não vai dar certo, a pessoa isso, a pessoa aquilo. E aí quando a gente quer ser curado, primeiro a gente precisa começar a orar. A gente tem que confessar. Se você vai confessar para outra pessoa, não importa, comece a orar. Oração, porque as pessoas gostam, né, de comprovações científicas, ela já foi comprovada que ela é igual uma terapia. Ela consegue promover uma sensação terapêutica. Quando você começa a orar, você consegue se sentir aliviado. Você consegue colocar para fora, tirar o fardo. E quando Jesus fala que ele troca, ele está te dando a oportunidade. E aí por que você não troca? Você pode trocar. E aí a gente não quer, a gente quer segurar, a gente quer agarrar tudo. E Deus está falando com você, Deus está usando pessoas. Não, vou segurar. É meu, vou reter. E tá lá sofrendo. E continua sofrendo. O outro a gente tem que ressignificar. O que é que essa dor, o que é que esse trauma, o trauma, né, uma ferida aberta, o que é que isso causou na sua vida que você pode usar para poder curar outras pessoas? Dê um novo significado. O que eu passei lá de relacionamentos, foram tantos relacionamentos ruins, que hoje eu sei que eu consigo ajudar outras mulheres para não cair no mesmo buraco. O sábio e o inteligente, eles têm uma diferença sim, porque o burro é aquele que fica fazendo a mesma coisa, né? Ele vai lá, dá um murro na ponta da faca, ele vai lá, dá de novo, aí isso é burrice. A pessoa inteligente não, ela deu um murro, ela machucou, ela fala, opa, não vou dar mais. E o sábio, ele nem dá um murro. E aí, ao invés da gente querer ter sabedoria, não, eu quero ser inteligente. Deixa eu dar um murro pra ver se vai furar mesmo. Quero ver se vai sair sangue, vai que não sai. Aí a gente quer ficar testando a nossa inteligência e aí se arrebentando por dentro. O que aconteceu com você que você pode usar para curar outras pessoas? Quantas mães que perderam filhos e conseguiram superar esse luto poderiam estar ajudando outras e não estão ajudando? Quantas pessoas que passaram por um divórcio e hoje estão bem e não ajudam as pessoas que estão enfrentando um divórcio? Porque ninguém casa pensa, ninguém assim normal, a gente sabe que tem uns doidos aí, né? Mas ninguém casa pensando em separar. Ninguém casa querendo separar. No geral, as pessoas casam para permanecerem casadas. E aí você passou por algo que foi extremamente traumático. Aí você está vendo agora um monte de mulheres passando. Ajude. É ressignificar. É você conseguir dar esse novo significado. O outro, uma ajuda especializada. A gente tem que parar de achar que tudo é espiritual. Tem coisa que a gente está fazendo e o diabo está olhando e falando, anotei essa daí é boa, vou usar com outra. E aí a gente fala que é o diabo. Ou então a gente quer tirar a ação espiritual de tudo. Tudo é a gente, ou tudo, as pessoas. A gente sabe que tem a ação do inimigo, a gente sabe que tem a nossa ação, tem a ação das pessoas, tem aquilo que a gente decide fazer. E aí quando a gente começa a dar nome aos bois para poder tratar espiritual,
emocional e físico, a gente consegue começar a cura. E aí você não tá bem? Procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Não é vergonha nenhuma. Eu lembro quando eu casei, esse ano a gente vai fazer 7 anos, e por eu ser uma pessoa que tem toque, lidar com isso é muito difícil. É muito difícil. E mais difícil ainda é a pessoa que não tem que lidar com quem tem. Porque você, na sua loucura, quer pôr o outro na sua loucura também. E aí aquilo já estava assim, tomando uma proporção surreal. Porque eu queria as coisas tudo organizadinho, por cor, tamanho. Aí ele, que é uma pessoa normal, né? Colocava o trem lá arrumado. Mas pra mim não, estava errado. E aí imagina se eu permito aquilo continuar. Só que a gente tem que saber quem a gente procura de ajuda especializada. Eu fui numa psiquiatra que falou que eu não tinha nada. Eu saí de lá falando, ela tá precisando de uma psiquiatra também. Porque, eu tô brigando com o homem porque ele tá pondo uma vasilha marrom em cima da vasilha laranja e tá tudo normal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou conseguir resolver esse trem sozinho. E aí fui orando, fui, como se diz, me controlando, deixando de lado, ele arrumava do jeito, eu ia lá e arrumava do meu. E aí aos pouquinhos fui conseguindo lidar com isso. Curou, Natália? Não, até hoje. Só que aí agora a gente resolve sem problema. Mas você vai chegar lá e tá os treinando. Mas eu já melhorei muito. Tendo 2 filhos pequenos, a gente consegue ficar numa casa bagunçada, gente. O que é aquilo? Os brinquedos ganham vida. O meu mais velho tem 5 anos, ele ama dinossauro. E eu tenho certeza que os dinossauros andam, gente, porque não tem cabimento. O tanto de dinossauro espalhado pela casa. Eu já sonhei com dinossauro. Graças a Deus que esse trem não existe, porque foi horrível. Foi horrível. O dinossauro correndo atrás de mim, da minha cunhada, tentando comer a gente. E eu mandando ela calar a boca, porque o dinossauro queria pegar, ela não calava a boca. Cala a boca que a gente vai morrer. E o dinossauro vindo pra cima da gente. Foi horrível. Tudo culpa do meu filho, porque é o dia inteiro dinossauro. E aí saber lidar com isso, com a bagunça, né? Você tá andando, você vê um dinossauro, ele tem uma largatixa, já cansei de assustar com aquela largatixa, o mais novo pegou, pôs na boca, achei que era de verdade. E aí a gente tem que lidar com isso, tem que lidar, não é fácil. Né? Quem é casado, gente, quando Paulo, a gente tá vendo, a gente não lê a Bíblia. Quando Paulo fala lá, ó, aconselho aos solteiros, permaneça solteiro. Aí a pessoa quer inventar de casar. Né? Jesus fez o ministério dele solteiro. Imagina se ele casa, ele chega com aquele perfume. Quem passou esse perfume? Não sei. Pensa, confusão. Aí a gente tem que ter noção. Pô, você quer casar? Você tá bem, você tá curado. Aquela pessoa cheia de ferida vai entrar no casamento, vai destruir o casamento. A gente não sabe ser solteiro. A gente não sabe ser, né, noivo ou namorando. A gente não sabe ser casado porque a gente não procura conhecer. Não procura ajuda. Hoje está cheio de curso para tudo. Aí a pessoa fala que não vou gastar dinheiro com isso não. Aí é melhor pagar o divórcio. Não quer pagar R$500 numa consulta ali com um terapeuta, com não sei o quê, mas aí vai ter que depois lidar com o divórcio. Aí sai muito mais caro, muito mais doloroso. Eu imagino que a pessoa que planejou, principalmente quando tem aquela festa de casamento, quando tem viagem, que não sei o quê, o tanto que o divórcio deve doer na alma, porque ali é como se você estivesse vendo de fato um casamento. Eu e meu marido, a gente casou só no civil. Então ali parece que foi só, né, ensinando. Agora a pessoa parece que está para fora aquele acontecimento, né? A união ali de verdade. E aí imagina, ela imaginando lá as fotos, eles se beijando, ela de noiva, os convidados, aquele momento, tudo isso indo por água abaixo. Porque não decidiu mudar. Não existe gente certa. Esse negócio de metade da laranja. Ninguém tem que ser metade num casamento. Porque se eu dou metade, e a outra parte de mim? Eu tenho que me entregar inteira. E para eu estar inteira, eu tenho que estar inteira em Jesus. E para eu estar inteira em Jesus, eu tenho que me relacionar com Jesus. E para eu me relacionar com Jesus, eu tenho que me permitir ser curada, ser tratada. Aí é onde você vai ficar construindo quartos para você realmente conseguir ter essa intimidade. Porque o quarto ali, eu anotei para falar certinho, que você tem esse quarto, que é lugar de descanso, comunhão, autoridade e intimidade com Deus. Sem isso, a gente não vai conseguir viver exatamente aquilo que Deus quer. Amém. O propósito de Deus sendo cumprido na vida da gente, eu imagino quando começa, assim, aquele comecinho, sabe? Deve ser algo surreal. Você vê o início do projeto de Deus sendo concluído. Agora, imagina você ficar só nu, como vai ser?
Ah, não, porque Deus tem promessa para mim. Um dia vai acontecer algo maravilhoso. Deus vai fazer. E nunca faz. Sabe quando em Jeremias, que ele desce e ele vê o oleiro, né? Amassando o barro, não sei o quê. Primeiro a gente precisa descer, né? A raiz profunda. Primeiro você desce. E ali ele fica observando como que tá fazendo. A gente tem que parar de ficar observando Deus fazer na vida do outro. É muita gente só vendo o milagre do outro, contando o milagre do outro. O que você tem de milagre para contar? Meu Deus. O que Deus está amassando e construindo e fazendo e remoldando. E você está vendo a vida do outro e ele não está permitindo, porque ser amassado dói. Né? Às vezes quando o marido aperta demais, dói. E aí imagina ser amassado e às vezes ficou um negocinho desse, ah não, vamos fazer de novo? E amassa de novo. Quando você dá aquela respirada, vai lá e abraça de novo. Amassa de novo. Mas é para quê? Para ser cheio. Um vaso furado, ele não retém unção. Não adianta você ser cheio da unção de Deus se ela fica vazando. Não tem como. Quando aquela mulher cumpre tudo aquilo que aquele profeta falou, quando ela pega as vasilhas vazias, tá cheio de gente aqui na vizinhança aqui, ó, que é vasilha vazia. Esperando aquilo que está dentro de você, que você fala que é pouco, meu Deus, Deus colocar para fora para encher. Amém. É forte, e aí, através de você, que as vasilhas vazias vão ser cheias. A gente precisa saber os relacionamentos que a gente tem. Se você bater na sua vizinhança, você vai conseguir vasilha vazia? Tem 3 meses que eu mudei. Não sei se eu vou conseguir muita vasilha, não. Mas e você que mora muito tempo no mesmo lugar? Se você chegar e bater, fulano, me arruma vasilha, tem gente que não vai nem aparecer no portão. Porque é o crente. Aquele crente sem educação. Aquele crente que nem bom dia dá. O que a gente está fazendo? Mostrando o nome de Jesus. A gente está envergonhando. Uma vez uma famosa aí falou que Jesus é legal. O que estraga é o fã-clube. Infelizmente, a gente é obrigado a concordar. Porque tem muito seguidor de Jesus, tem muito servo de Jesus, tem muito cristão que está manchando o nome. Porque quando a gente faz algo errado, é o nome dele que está em jogo. Às vezes a pessoa até deixa de lado, fala que é crente, é esse Deus aí que ela serve. E aí a responsabilidade cai toda nele. Então que você entenda que o seu pouco, como a Michelle falou, os pequenos, que a gente se diminui, né? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. A gente sabe o que a gente tem. A gente sabe. Se ela não tivesse nada, ela tinha falado, eu não tenho nada. Ela falou, eu não tenho nada, a não ser uma botija. Então ela sabia exatamente o que ela tinha. Você sabe exatamente a unção que tem dentro de você. É pouco? E aí quando você põe pra fora, o que acontece? O milagre. Glória a Deus. Aí é Deus trabalhando. Quando, né, Davi lançou a pedra. Quando você coloca pra fora, é que Deus te usa pra poder encher outras pessoas. E aí você é curada. Porque você precisa reter essa unção para ela poder transbordar. Aí essas vasilhas que chegam quebrada, rachada, é você que vai ajudar. Você que vai ajudar. Então que você possa ser essa pessoa curada, cheia do Espírito Santo, para poder curar outras pessoas, para poder ser canal de cura, canal de transformação. Às vezes é só um abraço, às vezes é só um Jesus eu te amo. Às vezes é com a compra de cadeiras, às vezes é com uma palavra de ânimo, às vezes é orando, às vezes é jejuando, talvez ouvindo horas e horas, que é difícil você achar gente que te escuta. Pra quem que você manda áudio que a pessoa escuta sem estar no acelerado? Ninguém. Eu conheço uma pessoa que fala pra mim, Natália, eu escuto no normal porque eu não consigo. Todo mundo escuta acelerado. E uma vez eu mandei esse áudio pra essa amiga minha de 30 minutos, gente. Ela escutou. 30 minutos. E ela escutou e durou mais de 30 minutos. Porque ela ia escutando, parando e respondendo. Escutando, parando e respondendo. Ela falou que ela ficou mais de 1 hora para me responder. Quantas pessoas você tem assim na sua vida que estão dispostas a te ouvir? Meu Deus. E aí a gente não valoriza. A gente não dá valor. Aí a gente está ferido. Eu quero um monte de gente. Eu não. Eu quero pouquíssimas pessoas que realmente são pessoas presentes. Glória na minha a vida. Deus. Jesus teve 12, teve 3. Aleluia. A multidão estava lá.
mas ele não se relacionava verdadeiramente com a multidão. Não preocupa com a quantidade, preocupa com a qualidade. Meu Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. É qualidade que a gente tem que buscar. O vinho novo, Meu né? Deus. O vinho que Jesus transformou foi o melhor. E aí Deus vai colocar o melhor dele na sua vida. Glória se permita a Deus. encher pessoas, se permita curar pessoas, mas, né, com aquele discernimento de curar pessoas que querem ser curadas. Amém. E quando a gente fica insistindo em alguém que está ferido e não quer cura, a gente se magoa, a gente se fere. Senhor. Uma pessoa deitada no chão, quando você tenta puxar, é difícil. Se ela te puxar para baixo, ela consegue te derrubar. Tenha muito cuidado, muito cuidado. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Amém. Agradeço muito a Deus pela oportunidade. Deus te abençoe grandemente. Uma mulher que é verdadeiramente de Deus, né? E eu tenho certeza que isso aqui é o pouquinho azeite. Em breve vai ser um azeitão. Eu tenho certeza que Deus na sua vida é verdadeiramente presente. Você é muito usada. É uma mulher esforçada, dedicada. É verdade. E é bom a gente ver pessoas que têm esse amor por Jesus, né? Que faz a obra dele com tanto amor, com tanta vontade, que não está esperando holofotes, não está esperando nada. Então, que Deus abençoe você, suas filhas, seu filho, sua família. Deus continue abençoando seu pai. Que a proteção e a graça de Deus esteja sobre a vida dele. Que nenhum mal, o diabo pode tentar o que ele quiser, mas ele não vai conseguir. Porque aqui é casa de Deus. Aqui está guardado e protegido por Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Amém.